governo Fernando Pimentel publicou um diagnóstico preocupante da situação econômico-financeira de Minas no final de março. Entre os dados, a dívida total do Estado, que já chega a 93 bilhões e 700 milhões de reais, e um déficit orçamentário de 7 bilhões e 200 milhões. O que esperar dos números de Minas em um momento de queda da atividade econômica no país e em breve sob impacto do ajuste fiscal? Conversa comigo a economista Eulália Alvarenga, coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã. Bem-vinda, Eulália. Muito obrigada, Miriam. Vivian, pelo novo espaço. Eulália, como a Auditoria Cidadã avaliou o número da dívida e o diagnóstico como um todo? Miriam, eu vou falar primeiro do diagnóstico, que para a gente foi muito superficial. Não sei se poderia chamar um diagnóstico, porque o diagnóstico você levanta o problema, você faz as metas para executar esse problema, resolver esse problema, com qual financiamento, com qual prazo que você tem. E esse diagnóstico do governo, para mim, é mais um levantamento do que ele encontrou nesses 90 dias. Para ser diagnóstico, tem que ter solução, é isso? Teria de ter solução, com qual recurso que ele vai resolver essa solução e qual o tempo, principalmente. Porque eu tenho, por exemplo, ele sinalizou que a gente tem nove hospitais paralisados. Uns já estão quase sendo concluídos, outros ainda estão em fase inicial, às vezes 15% de investimento só, mas ele não falou quais que eles vão terminar esse ano, em qual que ele a obra vai ficar mais morosa. Então, isso vale para a área de segurança? Ele falou. Nesse diagnóstico está lá que temos, em termos assim, não sei, 67 mil presos, se temos lugares em cadeias por 32 mil. Mas vai fazer cadeia, mas quando, onde, como, com que recursos? Porque isso tem impacto, como você falou, nessa dívida que já está chegando ao limite de endividamento. Para você ter uma ideia, nessa dívida que você falou de consolidar de Minas, né? A dívida com a União chega a quase, a faixa de 70, nós temos uma dívida total interna, mas a União é maior, a dívida total interna está 77 bilhões. Então, a interna que é com a União. Tem com a maior parte com a União. Externa. E tem externa, que nós já passamos de 10 bilhões de reais, e a maior dívida externa... Que é com bancos internacionais. Que pagamos variação cambial, mais juros. Isso tem a ver com esses vários empréstimos que os governos anteriores fizeram. Principalmente no final do governo Anastasia, que em 2007 era de 500 milhões e já chegou no final de 2014 em mais de 10 bi. Essa é a maior dívida externa do Brasil, dos estados do Brasil. A Minas tem a maior dívida externa entre os 26 mais o Distrito Federal do Brasil. Externa. E a dívida pública como um todo? Total, eu sei, da dívida interna, Minas tem a segunda maior dívida interna. Então, perdendo só para o estado de São Paulo. Então, quando ele vem fazendo essa parte de Minas, ele vem falando nesse diagnóstico que ele encontrou, realmente é verdade, a situação é essa. Mas ele não deu uma sinalização para a sociedade, como a gente sempre exige transparência nos atos públicos, o que ele vai ser feito. Em que prazo vai ser feito? Nos hospitais, ele fala que nos hospitais, ele vai inclusive analisar qual hospital que vai, se aquilo ali é aquele necessário mesmo. Mas ele vai parar a obra? Se o hospital não for viável, porque aquela região não precisar daquele hospital, ele vai parar a obra? Ou ele vai direcionar a obra para uma escola? Então, a gente não sabe disso. O que mais preocupa é que você vê que o Estado está no limite do endividamento, ele não tem Quando você diz que está no limite do endividamento, você está se referindo à lei de responsabilidade fiscal? Inclusive, a resolução do Senado. Né, que nós já estamos chegando a esse limite, eu tenho esse dado aqui, então a gente não pode mais fazer empréstimo. O que eu falo limite de endividamento é isso, a gente não pode mais fazer empréstimo. Aquilo que o Estado gasta por mês em relação ao que à ele receita, arrecada, ele não tem mais margem de empréstimo. Porque a gente não é contra o Estado fazer dívida. O problema dessa dívida interna do Estado de Minas é que é uma dívida que se autoalimentou durante esse período. Porque se o Estado... Como assim? Por exemplo, se o Estado fizer uma dívida para construir um hospital, para a área de saúde, é lícito o Estado fazer dívida. Isso não tem problema, o Estado.
O problema é que essa dívida do Estado é uma dívida que a gente não tem transparência. E ela para onde foi o dinheiro? Para onde foi o Como dinheiro? que ele foi aplicado? Porque que dinheiro, a gente sabe que o dinheiro veio de títulos da dívida. Por exemplo, nós com o título da dívida do Estado, que foi entregue para a União, aquela política neoliberal da década de 90. Foram entregues os títulos para a União, que não valiam quase nada no mercado, no valor de 100. Gastou-se para sanear os bancos. E foram entregues, por exemplo, como eu já falei, o Benji foi entregue por 1/3 do valor que gastou para sanear. Então, na época do Azeredo, esse valor foi 14 bilhões. Nós já pagamos 30 e já devemos quase 77. E demos de entrada um punhado de empresas mineiras. Entre elas, por exemplo, a CEASA, a Casengue, e isso não tem transparência, porque essa dívida é juros sobre juros e sobre um índice de correção que é IGPDI mais 7,5. Isso explica tudo? Tem um dado aqui, que segundo o governo, a dívida do Estado saltou em 7 anos, de 2007 para cá, quer dizer, um pouco mais de 7 anos, de 52 bilhões para 93,7. Sim, verdade. Tá esse salto aí tem a ver com esse endividamento externo e mais essa dívida onerosa para a União. Para você ter uma ideia, a Selic em 2010 não chegava a 10%. Nós pagamos 20% de juros para a União em 2010. Agora, o que acontece? Foi aprovado a Lei Complementar 149. E o governo, São Paulo, o município de São Paulo já entrou na justiça, conseguiu renegociar, baixar a dívida dele. O município do Rio já quitou a dívida. E o governo de Minas ainda não deu transparência para a sociedade quanto que vai realmente aplicar os novos indexadores da Lei Complementar 149. Você está se referindo ao que foi aprovado no Senado. No final do ano passado. Que julgou para 2016... Você está falando da aplicação da renegociação da dívida, né? Sim. No Senado, essa renegociação foi julgada para 2016. Sim, não é? Mas... Que efeitos isso vai ter sobre o Estado? Quer dizer, o Rio de Janeiro, você está dizendo que Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram saída para isso? Sim, porque... Quer dizer, São Paulo ainda está na justiça. Não, né? São Paulo já conseguiu laminar, dia 30 de abril agora, de 2015, ele pagaria em abril uma parcela de 340 milhões. Ele conseguiu para 196 e a economia de maio desse ano até dezembro vai mais de R$1 bilhão. Porque os juízes, tem até, lá vem aqui que o juiz fala, que a União já tem a lei complementar. O que é União? Por que é essa briga, né, que a gente põe entre parênteses, a briga é briga política, mas por quê? Para o privilégio da dívida. Que o Brasil tem uma política econômica totalmente só enviesada. Tentar entender aqui esse viés político da coisa aí. Quando você fala que é uma briga política, me ocorre que a oposição costuma dizer, em relação ao governo federal, enfim, que o governo federal age como um agiota. Sim, verdade. Mas esse é um discurso da oposição em relação ao governo federal. O governo federal se defende dizendo que precisa também pagar juros. Mas esse discurso... Então, enfim, para o cidadão comum, que sabe que, no nosso caso, nós vamos ter problemas na área da educação, da saúde, da segurança pública, né? Enfim... E sem dinheiro? E sem dinheiro para qualquer tipo de investimento... E afinal, o que é essa briga? Essa briga realmente é a agiotagem da União. Mas esse problema da União, ele é um problema decorrente da década de 90, das políticas neoliberais e das cartas de intenções com o FMI. Aí demorou-se tanto que a lei complementar que vai renegociar a dívida dos estados e dos 180 municípios, ela foi uma lei que foi encaminhada pelo governo federal, e realmente não dá. Mas quando aprova e sanciona, o que acontece? O que fala mais alto? O sistema da dívida. O que é sistema da dívida? É dar superávit primário para pagar juros e amortização da dívida pública. Vai beneficiar quem? Os banqueiros.
Porque o que acontece? A política econômica brasileira está baseada no tripé: metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Tudo é superávit primário. Os governos estão reféns disso? Estão reféns disso. Não tem aí saída. eu costumo falar assim, a dívida que nos governa. Saída tem. Porque países tiveram saídas. O Equador teve a saída. A Grécia está tentando uma saída. A Islândia teve saída. O que acontece? Qual o motivo do Brasil, um país tão grande, está pagando sua dívida aí desde a década de 90, sem nenhum atraso, pagar os juros mais altos do mundo? Quando maior a credibilidade, menor são os juros. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm uma dívida muito maior do que a nossa, 3, 4 vezes, acho que é 20 trilhões de dólares ou de reais. Ele paga 0,2% ao ano. Então, nós pagamos mais juros e amortização da nossa dívida que os Estados Unidos. Por quê? Se o sistema bancário, os Estados Unidos, por excelência, é um país capitalista, por que o sistema bancário nos Estados Unidos não submetem o governo? Porque aqui Pelo menos nisso, Sim, né? Porque porque submeteram quando os bancos quebraram os Estados Unidos também, e o mundo, também né? Você vai ver como que esse sistema domina o mundo. Porque quando houve a crise de 2008, estourou a crise em 2008, a crise do subprime, o governo americano salvou os bancos. E a custa de quê? Mas por que lá eles conseguem manter juros tão baixos? Aí é o seguinte, já é o poder do império. E esse capitalismo, como funciona para manter esse sistema da dívida? Ele atua no campo político, no campo legal, na grande mídia e também nas eleições, na corrupção, na eleição de deputados, de senadores. A gente costuma falar aquela velha frase, né? Quem paga a banda escolhe a música. Aí você vai ver as benesses tributárias que tem para esse sistema. O sistema financeiro, a contribuição sobre o lucro líquido, ele paga metade das empresas, ele paga 15%. Você vai ver que essa parte que não tem a não tributação do dividendos distribuídos para acionistas ou proprietários. Você vai ver o lucro. Olha, a economia brasileira em recessão, é só a gente olhar o lucro dos bancos esse trimestre no Brasil. Então, nós estamos essa política econômica equivocada para privilegiar simplesmente o superávit primário. A gente tem de romper com isso. Eu consigo que romper com isso, é só a sociedade que vai dar o grito, porque os governos acabam entrando nesse sistema. A propósito de dar o grito, o ajuste fiscal que está sendo discutido no Congresso, né? Vai ser votado ainda pelo Senado, ele agrava a situação de Minas Gerais? Em que medida agravaria a situação de Minas? A parte do que vai ser... Porque é o seguinte, o que vai resolver? Minas está esperando o quê? Que a União a salve. A União não vai salvar porque ela tem de fazer o quê? Superávit primário. O ministro quer? Como que o ministro Levi quer consertar a economia? Cortando gastos do orçamento não financeiro. Por exemplo, na educação, na saúde, no transporte, contingenciando esses gastos para beneficiar o superávit primário. Quando você vai ver a transferência da União para os estados e municípios está cada vez menor. Então, se a União tem de pagar esse ano quase metade do orçamento com juros e amortização da dívida, ela vai investir o quê nos estados? Então, Minas não pode agora esperar contar com a União. Ela tem que contar com aquilo... Ou seja, o ajuste fiscal impacta diretamente no caixa do Estado. E o que ele vai acontecer? Nós estamos num cenário econômico de recessivo. E que Minas tem para oferecer nesse cenário? O que Minas faz? Primeiro, nossa economia é baseada em commodities, em minério de ferro, café e, às vezes, semi-elaborados que são exportados. Essas exportações não estão sujeitas ao maior imposto mineiro, que é o ICMS. Então, pra você ter uma ideia... Que é o mais alto do país. Que é o mais alto do país, porque você vai ver, você tira aí, né, na nossa economia, você tirar minério de ferro, metalurgia, café, a arrecadação, mesmo isso tudo, a arrecadação nossa é a segunda maior do país. Isso quer dizer que nós, mineiros, tirando café, os produtos semi-elaborados que são exportados, que não tem ICMS, nós pagamos, assim, nós somos a segunda maior arrecadação de ICMS do país.
O que isso quer dizer? Quer dizer que o mineiro paga a maior taxa de imposto. Né? A alíquota do ICMS nossa é muito alta. Está aí a energia elétrica. Minas tem energia elétrica, o custo da energia você paga na sua casa, a energia elétrica mais cara do país. Por quê? Porque o que o governo de Minas tributa em cima da energia elétrica é com a alíquota mais alta de todo o país. Quer dizer, nós ficamos com uma economia frágil, mas com uma tributação alta para compensar essa economia frágil. Essa economia frágil e que está... E agora não está aguentando, está caindo. Quem que é responsável por isso? Por isso, agora é o seguinte, a gente está dando um prazo para o novo governador ver a situação, porque também eu acho, será que ele não sabia da situação real do Estado? Todo mundo sabia. Relatório do Tribunal de Contas do Estado... Pois é, mas quem deixou que chegasse a essa situação? Pois é, isso são os governos anteriores, né? Eles não fizeram investimentos, eles não... Qual grande empresa que instalou em Minas, que gera emprego nesse período? Os governos do PSDB, o ex-governador Aécio Neves, Anastasia, eles venderam sempre para a população que eles estavam fazendo... choque de gestão. O choque de gestão, um governo que botava as contas em dia, botava o Estado para andar. Você vê, a consequência está aí, a população está sentindo. Eu acho que não precisa nem de falar que isso é uma falácia, porque a população está sentindo. Nós temos hospitais atendendo as pessoas, nós temos uma polícia militar que tenha realmente treinamento de polícia para atender o cidadão, que tenha hoje não tem, hoje você vê a polícia militar, hoje, você deve saber pelos jornais, se um policial prende alguém na rua, ele vai ficar na delegacia mais de 10 horas esperando para fazer um boletim, e onde vai colocar o preso? Eu conversei com alguns policiais, no final do expediente dele, se ele prender alguém, ele vai trabalhar 8 horas, mais 10 ele vai ficar lá na delegacia, outro dia ele vai ter que trabalhar. Então, olha a situação da educação. Olha a situação que chegou aos professores. Agora, o problema é o seguinte, o governador de Minas fez muita promessa de campanha. E a situação do Estado é de penúria. Como que ele vai fazer isso? Na última vez que você esteve aqui, você falou justamente isso. Foi assim, no final que não via, de outubro. Né, que assim, a eleição não tinha acontecido ainda. Assim. Mas que o próximo governador tinha um desafio muito grande, porque muitas promessas estavam sendo feitas e a expectativa é que não haveria dinheiro. Você acha que, então, a coisa é essa mesmo? Continua a sua avaliação mesmo, de outubro é a mesma? Estava correta, é a mesma, mas eu questiono o seguinte, ele não sabia? Sabia, é lógico. Então, o que ele vai fazer? Vai ter de cortar na carne. Agora, pior porque é num cenário recessivo, tanto nacional. Se a União vai bem, Minas vai bem. Mas se a União vai mal, Minas vai pior ainda. Eu tenho até uns dados do IBGE aqui, para você ter uma ideia. No governo Anastasia, o Brasil cresceu 42%. Minas Gerais só cresceu 37%. Minas cresceu o quê? Muito menor do que o Brasil. Acompanha, mas fica a reboque. Os segundos dados do IBGE divulgado agora, dia 14/11/2014, Minas teve o quarto pior desempenho do Brasil. No governo Anastasia, para você ter uma ideia, 2011, 2013, o PIB nacional acumulado foi de 6,4%. Minas foi a metade, 3,1%. Quer dizer, a economia de Minas cresceu menos da metade que o Brasil cresceu. Então, e nós temos um Estado assim, com os níveis o índice de desenvolvimento humano municipal, Minas é o 9º, é o último da região sudeste. Então, ainda muito mal distribuído. Só para a gente, nós temos que arrematar nossa conversa, que nosso tempo está acabando. Governo Fernando Pimentel tem aí um grande desafio pela frente. Temos sim. Não é brincadeira não, né? Agora, da última vez que você esteve aqui, você disse também uma outra coisa, da necessidade e da falta de transparência do governo do Estado. Depois que o governo Pimentel está aí há 5 meses. Sempre tem 100 dias aí, passa pouco tempo. Pois né?
A Auditoria Cidadã pediu, já teve algum acesso concreto às contas, Olha, à situação do Estado, à dívida, enfim, que é um trabalho permanente sim, de vocês? nós não fizemos ainda nenhum contato com o governo atual. Fizemos na campanha, nós mandamos uma carta para o governo, né, para o Pimentel, nós não fomos recebidos e ele também não quis saber qual nossos estudos. Agora, a gente tem certeza que qualquer política que o Estado tenta implementar vai prestar para equilibrar essas contas públicas, porque não tem jeito mais. Agora, não deve esquecer, está quebrado? Tá. Então, não pode esquecer também das necessidades prementes da população. A gente tem uma lista que eu até gostaria de ler para terminar, já está terminando o tempo. O que a gente espera? Que o governo atual, vou até ler para não ter que esquecer nenhuma, melhore a qualidade do gasto público dos governos anteriores, porque a qualidade do gasto foi de péssima. Tem como rapidamente vamos exemplificar lá. o que é? Que faça auditoria da dívida do Estado. Ele prometeu não, que qualidade do gasto. Só para exemplificar. É porque o gasto, você vai gastar por educação X, mas você pode comprar um material mal comprado, um material de baixa qualidade, ou a gestão desse gasto. Que faça auditoria do Estado para que a sociedade saiba o que realmente ocorreu na década de 90 e seja expurgada a dívida ilegal e legítima e apurado o valor real dos bens dados como entrada na negociação da dívida. Década de 90, se referia no momento que foi renegociada a dívida com a União. E que ele tome posição em relação à Lei Complementar 148, que é aquela que foi aprovada no final do ano passado e que já porque já passamos, ou já passamos do limite de endividamento. E quer saber se o governo vai enfrentar o governo federal para melhorar as finanças do Estado. Que é a aplicação aí da renegociação da dívida. Outra coisa importante que nós apuramos é que ele estude a CEFEM, que é a compensação financeira de exploração mineral, porque ele usa de acordo com a legislação, porque a gente apurou que a CEFEM foi usada para pagamento de dívida de PPP, para pagar Minas Arena, é totalmente vedado pela legislação. Isso está no orçamento de 2013, que é o orçamento que acaba de chegar à Assembleia. Inclusive no relatório do Tribunal de Contas. Outra coisa importantíssima é que lute pela revisão da Lei Candir, que é a exportação de elaborados e semi-elaborados. Estimado que Minas tem uma perda líquida de 3,2 bilhões no ICMS. E na compensação, a União transfere só 200 milhões. E que seja feito realmente um diagnóstico mais profundo, que tenha uma visão integrada de Minas Gerais e as metas para alcançar e aonde ele vai buscar recursos. Que seja, não seja este ano, mas que seja o ano que vem, ou que seja nos 4 anos de governo. Mas que tenha transparência para a sociedade o que realmente o governo vai fazer. Não é só realmente o que o outro não fez. A gente quer fazer que seja ativo nessas proposições. Eulália, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. A gente, na verdade, tem pouco acesso, não é, às informações mesmo, aos números, ao que acontece na economia do Estado. É muito importante você vir aqui esclarecer para a gente. Eu que agradeço mais uma vez a TV Assembleia, a você, a sua produção. Muito obrigada mais uma vez, em nome da Auditoria Cidadã da Dívida, por mais uma vez a gente poder discutir esse problema. Muito obrigada. Eu conversei com a economista Eulália Alvarenga, ela é coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, uma ONG que trabalha voltada para a questão das contas públicas. E nós conversamos sobre a situação de Minas Gerais, que é uma situação muito grave, que a gente tem aí uma dívida entre interna e externa, em torno de que ultrapassa os 90 bilhões, é hoje a segunda maior dívida externa do país, a primeira dívida externa do país, e no momento em que o Brasil também está com grandes problemas financeiros e o Estado pode contar pouco com o apoio da União. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.